A morte é o grande mistério da vida. O ser humano não lida bem com o desconhecido. Costumamos temer tudo aquilo que não dominamos muito bem ou que nunca tivemos contacto. E quando o assunto é a morte, a nossa reação não é diferente. É por isso que precisamos de aprender também a lidar com o luto. O meu nome é Liliana Rocha, sou psicóloga clínica e hoje vamos perceber melhor o luto. Vamos refletir juntos? O luto é um processo de rompimento, de perda de perspectiva e de fim de vínculos importantes. É mais comum associá-lo à morte de alguém querido, porém essa sensação de perda pode estar presente em qualquer fim, como o término de um relacionamento, a perda de um emprego e outras mudanças no papel social. Ou seja, o luto não está relacionado somente com a perda de pessoas e familiares, mas também com etapas da vida. A chegada da idade da reforma, por exemplo, é um outro processo de luto, pois fecha-se um ciclo de vida e inicia-se outro. E como este, existem imensos outros exemplos de lutos. A dor e a vivência do luto é algo muito particular em cada indivíduo, por isso nem todas as pessoas vão reagir da mesma forma com estes fins de ciclo. Assim como cada pessoa terá o seu tempo para encarar o processo de luto. Apesar disso, é possível identificar 5 etapas comuns a todos os que estão a viver um processo de luto. É claro que estas 5 fases podem ser vividas de maneira diferente para cada pessoa, podendo-se reconhecer apenas em algumas delas. No entanto, vamos conhecer melhor estes estágios mais comuns. Em primeiro lugar, passamos pela fase da negação, ou isolamento. Esta é uma fase em que o indivíduo nega a perda e isola-se com a sua dor. A pessoa prefere ficar mais reservada e não acredita que está a passar por aquela situação. É uma fase de integração da realidade que está a viver. Depois aparece a raiva. Neste estágio, a pessoa costuma sentir ódio e revolta. Revolta é essa por quem perdeu e que é importante na sua vida. É comum o sentimento de injustiça e o não entendimento dos motivos daquilo estar a acontecer com ela e não com outra pessoa. Nesta fase há também uma procura de possíveis culpados numa tentativa de aliviar a sua dor. Depois entramos na negociação. Nesta fase a pessoa tenta tornar o fim irreversível e negociar a perda. Pensamentos do tipo, e se eu tivesse feito diferente, são comuns. Ou seja, viram a culpa inicial para si próprios, agarrando-se à fantasia de que se tivessem feito algo diferente, isso evitaria a dor pelo qual estão a sentir agora. Depois, entramos na fase da depressão. Esta fase inclui debilitação, tristeza, solidão, saudade e outros sentimentos que geram angústia. Não significa que a pessoa fique verdadeiramente deprimida, mas é um processo em que é comum a pessoa passar depois de uma tristeza profunda e achar tudo bastante desinteressante e sem sentido. E por fim, depois destas fases todas, vem a aceitação, que é quando a pessoa consegue entender e integrar dentro de si a perda. Nesta fase, o indivíduo está perto de começar a lidar com a perda de uma forma mais leve e menos patológica. Aqui começa a perceber que ainda existe vida e que é preciso continuar. Neste estágio, já há um começo de uma adaptação a uma nova realidade e de regressar aos aspectos anteriores da sua vida. Mas lembre-se, não existe tempo certo, nem uma duração certa, nem tampouco uma cronologia exata para viverem estas etapas do luto. Essa compreensão de que a elaboração do luto é um momento individual ajuda não só as pessoas a respeitarem o seu próprio tempo, como também o ser empático na dor do outro. Nem todas as pessoas vão demonstrar a sua tristeza com choro ou depressão. Muitas ficam apáticas e apresentam dificuldade em sentir. Por isso, se for esse o caso, procurar atendimento psicológico ajuda ao paciente a entender esse sentimento e a refletir a sua dor. É na terapia, que é um lugar onde a pessoa pode expressar os seus sentimentos sem julgamentos, em que o psicólogo vai acolher essa dor emocional e irá ajudar o paciente a chegar a um caminho de aceitação, ajudando a desconstruir crenças que possam estar a impedir a pessoa de viver
as suas emoções e entender como elas podem ser processadas. Não há uma fórmula mágica para deixar de sofrer com uma perda que foi significativa, mas a melhor estratégia passa sem dúvida por entender e sentir a sua dor. Permita-se sentir. A tristeza, tal como as restantes emoções, tem uma função, a de introspeção e de interiorização, e não existe para você fugir dela. Os sentimentos existem para serem sentidos. Eles precisam de ser vivenciados. Por isso, quanto mais se permitir expressar todos esses sentimentos, mais rápido conseguirá chegar ao processo de aceitação do luto. Viver todos os sentimentos é extremamente importante e ter consciência deles é fundamental. Afinal, fugir de algo que está dentro de nós só vai fazer com que o processo se adie e, num derradeiro movimento de evitar a dor, ela vai continuar lá até ser entendida e sentida. Se este vídeo lhe gerou interesse, subscreva o canal e as notificações para que possa receber mais vídeos e assim poder aumentar o seu autoconhecimento. Vamos crescer juntos? Conto consigo. Até já!